mais ressalta dos textos evangélicos é precisamente a ruptura do sociocentrismo da antiga Israel com a definição nova de Deus oferecida e pregada por Jesus através de uma única palavra Pai que anulou os divisionismos antigos e estabeleceu a fraternidade universal dos povos. Jesus de Nazaré, embora designado pelo mito grego do Cristo, não deixa de ser o Messias judeu, fechado nas estreitas fronteiras da sua própria raça terrena. Ao invés de aparecer como o reformador religioso que ampliou as dimensões do cristianismo, Jesus se converte no ponto final definitivo do preferencialismo de Yahvé. A sofisticada tessitura da doutrina sibilina da Igreja reduz a redenção do mundo à simples redenção de uma seita religiosa. Desde o tempo dos gregos, os sofistas primaram em confundir as coisas mais claras, o que levou Sócrates a desligar-se deles para descobrir a verdade do conceito no fundo da palavra, como a verdade se esconde no fundo do poço. Colocado em termos sectários e num plano de misticismo medieval, o problema da revelação cristã tornou-se o espinheiro da parábola em que as sementes germinam mas não podem desenvolver os seus poderes latentes. Enleada nas malhas de interpretações sobrenaturais, absurdas e delirantes, a revelação impôs-se aos crentes como a encarnação da sabedoria divina. As antigas escrituras judaicas revestiram-se da infalibilidade que mais tarde seria conferida também ao Papa em seus pronunciamentos ex-cátedra. O clero armou-se de poderes absolutos e a renovação cristã do mundo transformou-se em retrocesso ao tempo das civilizações teocráticas. As maldições, excomunhões e condenações do Santo Ofício amedrontaram e acovardaram os meios culturais. A filosofia tornou-se serva da teologia e a piedade cristã chegou ao extremo das torturas em calabouços e execuções nas fogueiras como atos de caridade em favor dos hereges condenados ao fogo eterno. O cristianismo era o próprio anticristo, pois a obra de redenção virara obra de restrição. O sonho de amor e fraternidade dos evangelhos revertera em pesadelo de perseguições, guerras e atrocidades. Como reconhecer nas instituições cristãs a promessa do Cristo? Apesar de tudo, as instituições prevaleceram e a verdade cristã foi asfixiada sob a avalanche de maldições e condenações cruéis proferidas em nome do cristianismo. E ainda hoje é esse cristianismo institucional que se apresenta como o cristianismo do Cristo, herdeiro exclusivo do pensamento do Cristo. A pequena amostra que demos do processo mágico de metamorfose forçada da revelação é suficiente para colocar o problema. Mas a penetração a fundo na história desse processo, com a documentação necessária à comprovação de suas várias fases, das incríveis manobras realizadas nos bastidores da política dos reinos do mundo seria suficiente para que o reino do céu fosse condenado pela justiça perecível e cega da terra. Isso revela a insensatez humana e a irresponsabilidade a que nos entregamos quando nos atrevemos a cambiar as estrelas moedas de prata e ouro. Mas o tempo incumbiu-se de roer as construções humanas, romper os seus revestimentos de púrpura falsa e desnudar as estruturas internas das grandezas aparentes. O homem sedento de conhecimentos não se sujeitou à escravidão dos dogmas, acabou rompendo as barreiras teológicas e desenvolvendo a ciência e a filosofia no plano exato das pesquisas. Os resultados objetivos das pesquisas e das descobertas tornaram insustentáveis no plano cultural os princípios e conceitos derivados do mito da revelação. A razão teria de triunfar, como realmente triunfou. O pensamento racional do Cristo brotou das investigações históricas, retomando o seu lugar no campo cultural. Entre as numerosas doutrinas que surgiram em oposição ao dogma da revelação, postulando os direitos da razão, o Espiritismo enfrentou face a face a questão e Kardec a colocou no lugar devido. Revelar não é nada mais do que mostrar o que estava oculto. Para isso, basta levantar o véu que encobre os mistérios. Quanto mais densa é a ignorância do mundo, maior é o número dos mistérios que aturdem a compreensão humana. Com o avanço dos estudos e das pesquisas, a ciência descobria a natureza e as leis dos fenômenos considerados misteriosos. A investigação do mistério dos milagres, dos estranhos fenômenos da mediunidade,
das manifestações proféticas e oraculares lançou a luz necessária sobre esses problemas. Uma grande dúvida havia sido lançada sobre a validade do cristianismo, cuja razão de ser parecia ligada exclusivamente à mentalidade mitológica da antiguidade e ao espírito supersticioso dos tempos de obscurantismo. Teria realmente existido o Cristo, esse Jesus de Nazaré que fundara a seita cristã dos Galileus? Não se trataria apenas de um mito? A tragédia da paixão não seria uma simples transfiguração do mito de Osíris, esquartejado e ressuscitado? O mito solar das civilizações agrárias, como queriam os mitólogos, não seria a fonte de que surgira a estranha história do Messias judeu, forjada pela imaginação excitada dos pescadores do lago de Genezaré. Não existia, dizia-se, nenhuma prova histórica da existência de Jesus. Renan, ex-seminarista, tomado pelas dúvidas, resolveu investigar o assunto e conseguiu provar a realidade existencial de Jesus. E Kardec, debruçado sobre as realidades invisíveis que transpareciam das manifestações mediúnicas, colheu em suas pesquisas os dados necessários para reformular a questão em termos mais profundos e desenlear da ganga dos mistérios teológicos o sentido real da revelação. Nos próprios textos evangélicos, examinados à luz da crítica histórica e segundo critérios psicológicos e antropológicos, encontrou a confirmação de uma nova teoria. Era fácil, com esses recursos, separar dos textos evangélicos o que pertencia ao clima mitológico da época da redação dos textos e o que pertencia à realidade histórica. Ao mesmo tempo, era fácil explicar, na perspectiva de uma visão antropológica da evolução do homem, o desenvolvimento das manifestações espirituais no plano mediúnico, desde as selvas até os oráculos do mundo civilizado e a eclosão da mediunidade positiva nos Estados Unidos e na Europa do século XIX. A revelação surgia do mistério teológico como Vênus do mistério das águas. A revelação perdia a sua face de esfinge e aparecia como um fato natural e contínuo ao longo da história. Colocou então o problema nestes termos: a revelação divina provém de oráculos e profecias, tendo sido aceita na antiguidade como ensino superior que devemos encarar com reverência. Se existem entidades espirituais que podem comunicar-se com os homens, é natural que essas entidades nos forneçam informações sobre o plano em que vivem e ensinos de ordem moral. Um profeta ou vidente pode também revelar-nos as suas intuições ou visões de uma realidade que escapa aos nossos sentidos. Mas a validade dessas revelações depende da comprovação que pudermos efetuar através de pesquisas científicas rigorosamente controladas, segundo um critério lógico rigoroso e uma metodologia específica de comprovada eficiência. A revelação humana é feita por homens que não possuem dons mediúnicos, mas estão preparados para a investigação científica e a ela se dedicam. Não há mistério divino nesses dois casos, há leis a serem descobertas e demonstradas. O valor da profecia e da vidência dependem naturalmente das comprovações objetivas que possam referendá-las. Qualquer revelação que ultrapasse o nível presente dos conhecimentos humanos deve ser encarada, quando lógica, apenas como provável. Só a comprovação futura da realidade revelada pode nos dar a prova da sua validade, a menos que consigamos, no presente, descobrir meios capazes de nos permitir a investigação do problema e o reconhecimento científico da sua realidade. A revelação cristã foi de ordem moral e a sua validade se comprovou na vivência dos seus princípios por homens que não se entregaram a devaneios a respeito. Coube à ciência espírita comprovar a possibilidade dos milagres de Jesus e dos seus apóstolos, através das pesquisas científicas dos fatos mediúnicos. E Jesus mesmo foi o primeiro a declarar que os seus feitos, e até feitos maiores que os dele, podem ser realizados por nós. Não estamos dando textos de Kardec, mas fazendo uma síntese de suas explicações a respeito, que é o que nos dá a medida da sua posição. Estudando o panorama das revelações divinas no mundo, Kardec estabeleceu o seguinte critério: as revelações da antiguidade foram sempre pessoais e locais, pois as civilizações se desenvolviam ilhadas, distanciadas umas das outras, sem as facilidades modernas de comunicação.
Cada revelador falava ao seu povo, mas todas se harmonizavam nos pontos fundamentais. As revelações de Moisés e de Jesus foram também pessoais e locais, mas abrindo perspectivas para a universalidade. A de Jesus objetivou essas perspectivas ao projetar-se do meio judeu, universalizando-se progressivamente. Essa revelação mostrou, com isso, representar uma síntese de todas as revelações anteriores. A revelação espírita não foi pessoal nem local e representa a continuidade da revelação cristã, no esclarecimento de todos os princípios cristãos e no restabelecimento do ensino real do Cristo. Sua finalidade não é a implantação de uma nova religião, mas unificar o conhecimento, unindo a ciência, a filosofia e a religião num sistema integrado. O Espiritismo é um auxiliar das religiões, as quais oferece os recursos necessários para enfrentarem o materialismo e se livrarem dos resíduos supersticiosos do passado. A ciência espírita vem contrabalançar o avanço da ciência da matéria, ampliando as dimensões do conhecimento humano. A filosofia espírita é o corpo central da doutrina e dela resulta a moral espírita, coincidente com a moral evangélica pura, liberta de tendências sectárias. A vida terrena é apenas um estágio do espírito na encarnação, um passo no seu processo evolutivo. A revelação espírita provém de instruções dos espíritos superiores, transmitidas por via mediúnica. Essas instruções não foram dadas através de nenhum processo místico, mas como consequência das pesquisas científicas dos fenômenos paranormais. Como dizia Kardec, os fenômenos investigados não eram mudos, mas falantes, revelando a presença de uma inteligência, que ele a princípio atribuiu às pessoas presentes e a ele mesmo. Na continuidade das pesquisas essa inteligência revelou-se autônoma, estabelecendo-se então um diálogo esclarecedor por meio de tipologia e depois de psicografia. Kardec elaborava em segredo os testes de cada experiência. As respostas não eram aceitas gratuitamente, mas através de discussão com a inteligência presente, examinadas sob critério lógico, submetidas a confronto com a cultura da época e a experiências de comprovação. Na Revista Espírita ele divulgava essas experiências e outros pesquisadores, na França e no mundo, passaram a colaborar com ele. Seu critério científico foi louvado por Richet, que reconheceu o seu pioneirismo, discordou de suas conclusões espíritas, mas depois, através de suas famosas experiências metapsíquicas, comprovou o acerto de Kardec. Apesar de sua elevada posição nas ciências, Richet, Prêmio Nobel de Fisiologia em 1913, acabou aceitando as conclusões de Kardec. Hoje, as pesquisas parapsicológicas e o avanço geral das ciências, particularmente da física nuclear, trouxeram novas e decisivas comprovações ao trabalho de Kardec. Essa, segundo ele mesmo explicou, foi a primeira revelação ao mesmo tempo divina e humana, em que as entidades espirituais e os homens se conjugaram num esforço comum em busca da verdade. O resultado foi a elaboração da ciência espírita, que por sua vez desencadeou no mundo as pesquisas psíquicas científicas, realizadas em laboratório nos grandes centros universitários. A essa revelação sem precedentes é que ainda hoje se opõem alguns sacerdotes das religiões cristãs, tristemente desprovidos de capacidade científica, sem os recursos culturais e o preparo científico necessários, na inglória e inútil defesa de seus dogmas. Não há mais lugar, no pensamento contemporâneo, para as crenças ingênuas do passado, fundadas em pressupostos absurdos, alimentadas por esperanças irracionais e aspirações indefinidas de povos incultos. O espiritualismo utópico e o materialismo científico estão inteiramente superados. O primeiro ainda vive graças a tradições religiosas que rapidamente vão se apagando no suceder das gerações, e o segundo só subsiste graças às estruturas políticas que o sustentam, preservando-o através de medidas coercitivas, à semelhança dos métodos medievais com que a Igreja pretendeu, na fase do seu domínio absoluto, impedir o desenvolvimento científico. Não há revelação sem ciência. E não há ciência sem espírito livre aberto,
entregue à pesquisa com o único objetivo de conhecer a realidade em suas múltiplas faces. O progresso humano depende do progresso científico. O conhecimento se forma da conjugação de todos os campos da ciência, abrangendo a totalidade do existente. As várias instâncias da estrutura biopsicossomática do homem correspondem aos diversos planos na natureza e do cosmos em que se engasta o nosso planeta. O conhecimento é um sistema único e integrado. Sua divisão em ciência, filosofia, arte e religião é apenas metodológica. Uma religião sem apoio lógico e científico é um conjunto de lendas ou de cavilações astuciosas. Uma ciência sem os dados da religião é um corpo sem alma. Ciência, arte e religião desprovidas de arcabouço filosófico não são mais do que esboços imprecisos do que pretendem ser. O cristianismo surgiu da intervenção de um gênio, Jesus de Nazaré, na cultura palavresca e formalista dos fins do mundo antigo, para dar-lhe a possibilidade da integração cultural. O dogma da revelação frustrou esse desígnio, opondo a infalibilidade da suposta palavra de Deus a todas as formas de progresso que contrariassem esse mito. Mas agora, nesta fase de acelerado avanço do conhecimento além dos próprios limites do sistema planetário e do sistema solar, impõe-se a volta ao pensamento do Cristo com todos os recursos novos que conquistamos. A revisão histórica e estrutural do cristianismo é uma exigência vital da nova era espacial ou cósmica que se abre para a Terra. Quando Kardec lançou, no século passado, a teoria da pluralidade dos mundos habitados, a que o astrônomo Camille Flammarion deu o apoio de uma obra especial a respeito, os escribas do século tentaram ridicularizar a ambos. Não obstante, Jesus já havia anunciado a existência de muitas moradas na casa do Pai. O mesmo fizeram no tocante ao perispírito ou corpo espiritual. Hoje ninguém de bom senso se atreve a ridicularizar as conquistas da astronáutica ou a descoberta científica, pelos físicos e biólogos soviéticos, na famosa Universidade de Kirov, materialista, do corpo bioplásmico do homem. É hora de revisão, e revisão profunda, corajosa, para repormos o cristianismo no seu justo lugar. 5. O culto cristão. Há uma diferença fundamental entre o culto das antigas religiões agrárias e pastoris e o culto cristão. Todo o ritual do culto daquelas religiões nasceu dos ritmos da natureza, enquanto os rituais do culto cristão teve de ser derivado daqueles e não raro inventado. Disso resulta um problema de legitimidade que tem provocado incessantes disputas e violentas condenações. A revolta luterana, que desencadeou a Reforma, foi um dos momentos mais críticos dessa busca da legitimidade e provocou o movimento da Contra-Reforma. Lutero preconizou a volta a Cristo, com a extinção de todos os acessórios adotados pela Igreja através de mais de um milênio de invenções bastardas. Porque o cristianismo havia sido precisamente uma reforma do judaísmo, visando a depuração do culto judaico, que atingira, na fase dominante do farisaísmo, a mais espantosa saturação de normas e formas para a relação do homem com Deus. Jesus, nascido judeu, formado na educação judaica das sinagogas, condicionado pela tradição bíblica, mostrou-se desde o início do seu ministério espiritual um revolucionário e um crítico rigoroso das exterioridades rituais e comerciáveis do Templo de Jerusalém. Não se submeteu a nenhuma ordenação oficial, preferindo agir como um rabino popular independente, violando as leis do rabinato e condenando-as francamente. Não instituiu fórmulas novas e nem fundou qualquer igreja. Assim, os cristãos formalistas, apegados ao passado, viram-se em dificuldades para restabelecer um culto cristão, tendo de apelar para a adaptação de certas expressões evangélicas aos seus objetivos. Centralizou-se o culto na pessoa de Jesus Cristo como único Salvador da humanidade, único intercessor do homem junto a Deus, fundamentando-se a fé na expressão alegórica do Batista, que chamou Jesus de Cordeiro de Deus. O culto cristão ligou-se assim aos cultos agrários e pastores, revelando suas raízes na alegoria do Cordeiro. Mas esta alegoria não se refere aos cultos ancestrais, e sim aos sacrifícios de animais no Templo de Jerusalém.
Jesus seria o cordeiro ritual que o próprio enviara à terra para ser sacrificado em seu louvor, a fim de que o sangue do sacrifício lavasse os pecados da humanidade. Há tanta incongruência nesse mito que fundamenta o culto cristão, quanto nos demais que se desenvolvem posteriormente. Até mesmo dos ritos fálicos dos tempos mais remotos foi tirado o modelo do hisope para a aspersão da água benta, uma prática mágica de fecundação da terra para a semeadura, segundo o processo da fecundação animal e humana. Jesus combateu a magia e os mitos, mas o cristianismo se organizou na sistemática mitológica e acabou transformando o próprio mestre em mito. O rito do batismo era uma prática muito difundida na Palestina, segundo mostra Guignebert, e provinha das religiões ancestrais dos cananeus. João Batista nada mais fazia do que usar essa prática para ajudar as criaturas a se modificarem, certas de que a água do Jordão não lhes lavara apenas o corpo, mas também a alma. Por isso os batizados com água eram aplicados a pessoas adultas, que deviam compreender a necessidade de iniciar uma vida nova para agradar a Deus. Esse ato folclórico, simples e puro, foi transformado no culto cristão num processo mágico de purificação espiritual, destinado a lavar a mancha do pecado original de Adão e Eva da almazinha inocente das crianças recém-nascidas. Mas que pecado era esse? O da desobediência, que a serpente transmitira a Eva e esta a Adão. No entanto, a desobediência da criança, como a dos animais, não pode apagar-se com palavras, água e sal, porque é uma consequência natural do desenvolvimento dos instintos vitais que levam os animais e o homem à busca de satisfação de suas necessidades orgânicas. Talvez por isso inventou-se também o rito do crisma como confirmação do batismo, que por si só se mostrava impotente contra o pecado original. O padre batiza, o bispo, seu superior hierárquico, dá o sacramento do crisma. E apesar de todo o aparato do culto exterior e de toda a sofística da justificação teológica, a criança não cede nada em sua desobediência salutar e necessária. Não só as formas sacramentais se revelam vazias, mas também os supostos poderes da hierarquia sacerdotal. Além disso, as igrejas se esqueceram das palavras seguintes do Batista, que restringem o batismo da água ao seu ministério individual, anunciando que o Cristo batizaria no fogo e no Espírito. E se esqueceram também do episódio do apóstolo Pedro no porto de Jope, quando verificou, na casa do centurião romano Cornélios, que o batismo do Espírito não dependia de nenhum rito sacerdotal. A missa, como assinala Blavatsky, é a antiga ceia das ordens ocultas dos mistérios mitológicos, das cerimônias maçônicas, transformadas numa encenação mágica do cristianismo. As procissões sagradas do corpo de Deus derivam de adaptações egípcias do culto de Osíris, esquartejado e depois ressuscitado. As procissões comuns dos santos em andores floridos imitaram as procissões romanas dos deuses Lares, dos Manes, antepassados das grandes famílias romanas cultuados pelos descendentes. A extrema-unção é a revivescência das unções piedosas dos cadáveres com óleos rituais, que no Egito chegou ao extremo da mumificação, num apego desesperado e anticristão ao corpo carnal. O latim, língua do Império dos Césares, mantinha o prestígio dos ritos e do sacerdócio, pois a linguagem misteriosa, que ninguém mais compreendia, resguardava o poder secreto de um mundo morto, mas fabuloso. O pensamento mágico, natural nas populações bárbaras que derrubaram o império das Messalinas. E o pensamento racional do Cristo, que tudo explicava e esclarecia, era deformado pelas interpretações teológicas, alimentadas pela fascinação do desconhecido e particularmente do sobrenatural. As vestes sacerdotais, pesadas e solenes, herdadas de cultos orientais que invadiram a Europa, e a coroa recortada no colo cabeludo dos padres, representando o disco solar das religiões pagãs, guardava o poder das clareiras abertas no mistério das florestas profundas e escuras. A imaginação mítica da população bárbara embriagava-se com esses ingênuos artifícios que, na verdade, constituíam a mais atrevida e completa deformação da mensagem cristã. Hoje,
Quem assiste a uma missa na linguagem atual de qualquer nação moderna sente logo a sensação de uma representação teatral ingênua, desprovida de toda a grandeza imaginária do passado. Um teatrólogo moderno poderia elaborar um texto melhor para a recitação ingênua dos párocos, que não obstante se julgam dotados do poder de evocar a Deus em carne e sangue, na pessoa do Cristo, e fazê-lo encarnar na hóstia, sem que ele, Deus, possa recusar-se a isso. Não queremos ridicularizar a crença simples do povo, que ainda hoje carrega as suas pesadas cargas de superstição e magia, mas apenas mostrar, com estes dados recolhidos da pesquisa histórica mundial, em plano universitário, que o chamado cristianismo oficial necessita de uma revisão imediata para poder entrosar-se na cultura contemporânea. Todo esse gigantesco fabulário que fez de Jesus de Nazaré um mito absurdo, alimentando ainda hoje as mais sangrentas lutas religiosas no mundo, tem de ser desmontado para que o Cristo reapareça na sua realidade humana e racional, retomando o seu lugar entre os homens. A mensagem cristã, na sua pureza primitiva, tem um poder muito maior que o de todo esse amontoado de coisas heterogêneas e encenações antiquadas. Sua finalidade não é fascinar os homens e dominá-los pela paixão do mistério, mas esclarecê-los e transformá-los pela visão real do mundo e da vida. No momento em que a ciência penetra na intimidade da matéria, revelando os segredos da sua estrutura, e rompe os limites do pequenino e pobre planeta que habitamos, para mostrar-nos a grandeza do cosmos e a possibilidade humana de devassá-lo e conquistá-lo, o apego das populações civilizadas a esse amontoado de superstições e crendices só pode favorecer, como está favorecendo, o desenvolvimento da descrença e do materialismo em todo o mundo. O tabu do sagrado, elaborado e entretecido em filigranas mentais, gerando uma terminologia fantasiosa, em que as palavras perdem o sentido da comunicação para se tornarem perigosas formas de vetores psicoemocionais, sufocando a razão e impedindo o entendimento, não pode subsistir sem graves ameaças numa hora de acelerado desenvolvimento cultural. Nossa submissão a essa herança mágica equivale a um suicídio coletivo, que já nos ameaça com os fantásticos arsenais de armas atômicas. Não se trata de ameaça divina, mas humana, de castigo do céu, mas de traição terrena, de respeito ao passado, mas de acomodação egoísta no presente. Porque o passado real foi desfigurado e aviltado nas aras da ignorância e dos interesses imediatistas. O passado real está na verdade cristã. O culto exterior do cristianismo oficial contrasta flagrantemente com o culto interior do Cristo e do cristianismo apostólico. Jesus condenou os fariseus que se vestiam de roupagem pomposa e se punham a orar nas esquinas de Jerusalém para serem vistos e admirados. Desrespeitou as regras de pureza que ordenavam lavar as mãos para sentar-se à mesa, sem prescrever a pureza do coração. Permitiu que os discípulos famintos apanhassem espigas de trigo no campo, em pleno sábado, para se alimentarem. Fez curas no sábado e lembrou que o mais zeloso judeu não deixaria de salvar sua ovelha caída num buraco no dia de sábado. E, por fim, perguntou se o sábado havia sido feito para o homem ou o homem para o sábado. Sua posição contra os mitos, os dogmas, os ritos, as prescrições formais e todo o formalismo está bem definida nos textos evangélicos, ressaltando como água pura entre os elementos impuros da influência mitológica sobre os redatores tárdios dos textos. Na parábola do trigo e do joio revelou sua plena consciência de que o seu ensino seria deturpado e precisaria mais tarde ser restabelecido em espírito e verdade. Mas o comodismo, o egoísmo, o interesse inferior pelas coisas terrenas, a preguiça mental, a covardia, todas essas antivirtudes da espécie consolidaram no tempo as posições vantajosas do anticristo, dando a este o domínio do mundo. Ainda recentemente o Papa atual, na investidura sagrada da sua santidade oficial e da sua infalibilidade abismal, declarou: quem não acredita no diabo não é cristão. O que se sabia até agora é que não é cristão quem não acredita no Cristo. Essa espécie de qualificação da fé às avessas exemplifica bem a inversão da mentalidade cristã através da sedimentação do formalismo em quase 2000 anos de apego ao culto exterior.
É um processo de alienação em que os cristãos se entregaram à matéria, às coisas e os objetos. Em consequência, o cristianismo também se fez objeto, e o que é pior, objeto de especulações em todos os campos da mundanidade. As formas se esvaziaram. Quando hoje se fala no reino de Deus, entende-se reino da terra. Quando se fala no Cristo, pensa-se num mito. A fé projetou-se nas coisas, segundo as leis do animismo primitivo dos selvagens e das crianças. O culto cristão não é de entidades espirituais, mas de ídolos materiais carregados de supostos poderes transferidos a imagens e símbolos. Esse processo de transferência anímica esvaziou também os crentes, transformando a fé antiga em crença supersticiosa na trepidação dos tempos novos em que a máquina, também coisa, objeto, sobrepõe-se ao homem. A prova maior desse esvaziamento, em que o pneuma, ou espírito evoluiu-se da criatura, está na desumanidade contemporânea, em que se luta pelas coisas aniquilando o homem. O valor humano desaparece tragado pelo valor excessivo das coisas. A revisão do cristianismo é hoje uma exigência da própria sobrevivência humana. Embriagado pelas conquistas materiais, o homem se deixa arrastar pelas coisas, coisificando-se a si mesmo. As ideias materialistas o levam a considerar a existência terrena como um jogo de forças cegas em que só vale o mais forte. E como a força também não está mais no homem, transferiu-se para as máquinas e seus combustíveis, para as armas e seus explosivos, o próprio homem se transfere, já não apenas animicamente, mas de corpo inteiro, para o mundo das máquinas. Mecaniza-se. A visão cristã do mundo mudou-se em visão diabólica. Transformando Jesus de Nazaré em mito, o homem se transformou em robô. A ingenuidade da pragmática norte-americana ainda envia cosmonautas à Lua. Os soviéticos, apegados à praxis marxista, preferem enviar tratores de controle remoto, que lhe trazem as pedras lunares com menos complicações e menos perigo. O espírito de aventura dos norte-americanos não resiste ao desafio do cosmos. O espírito prático dos russos, num processo de industrialização mais recente, não resiste ao fascínio da mecânica. Mas se os americanos continuam apegados às suas seitas cristãs e os russos ao materialismo marxista, no fundo se encontram e se conjugam na mesma alienação do homem à máquina. Tagore assinalou a transformação da antropofagia selvagem à civilizada, mostrando que os homens atuais sempre devoram na selva selvagia dos lucros e dos juros. Crianças esquálidas, nos arredores de metrópoles suntuosas, tiveram seu sangue sugado pelos vampiros insaciáveis do lucro. Os campos de trabalhos forçados da URSS são máquinas de vampirização montadas pelo Estado. O misticismo russo também se transferiu para o fanatismo político estatal. Na própria Índia mística, os gurus montaram suas indústrias de espiritualidade enlatada. Santiniketan, a Universidade Espiritual de Tagore, é hoje um centro de política universitária voraz, como disse o Dr. Barnejei. A política espiritual de Gandhi, o Mahatma, cedeu lugar à política da violência, dirigida por uma mulher. O processo de inversão dos polos projeta-se em todo o mundo. A China entregou-se ao materialismo e à massificação cultural, eliminando os últimos resquícios das tradições espirituais. Na África Negra tudo foi mais fácil. Bastou o afastamento dos brancos para que os negros revelassem o que aprenderam com eles para multiplicar sua autodestruição. E Israel, que rejeitou o Cristo desde o princípio, conseguiu reorganizar-se na base das tradições da raça, mas agora em ritmo de 007, violando todos os princípios do direito internacional para mostrar a dureza interior dos sabras, esses frutos do cactus do deserto, prontos a revelar suas habilidades mecânicas. A coincidência de todas essas modificações no mundo é significativa, como se diz na linguagem parapsicológica. O panorama mundial reflete a inversão de valores produzida pela deformação milenar do culto cristão. Porque a verdade é que o cristianismo envolveu todo o mundo, pelo seu poder de expansão e contaminação, no fluxo de transformações deflagrado pelas palavras do Cristo. Um mundo cristão desequilibrado,
com sua polaridade invertida, desequilibrou todo o planeta. Ou reequilibramos esse mundo, restabelecendo a verdade cristã, ou pereceremos com ele. 6. O Olimpo cristão. Os deuses de Batina formaram seu Olimpo no Monte Vaticano, uma das 7 famosas colinas de Roma. A mitologia cristã teve essa vantagem sobre as pagãs. Constituiu-se de 2 cenáculos divinos, de 2 linhagens distintas de deuses. A primeira lembra os deuses gregos do intermúndio, mas também com grande superioridade sobre eles. Essa linhagem metafísica provém do próprio Deus Supremo, Criador e Senhor absoluto do universo, de toda a criação. Do Deus único e supremo descendem as 2 pessoas da Trindade que se submetem ao Pai. Como já vimos, a Trindade é uma família divina, à qual só falta a Mãe, e isso por um motivo muito lógico. Se Deus, o Pai, vivia solitário no infinito quando resolveu criar a Terra, e sendo onipotente criou todos os seres que deviam habitá-la, não precisou de esposa para constituir sua família. Dizem os críticos que essa falta da mulher na Trindade levaria a Igreja, mais tarde, à mariolatria, ou seja, à colocação da humilde judia Maria de Nazaré, mãe de Jesus, na posição da deusa faltante, concedendo-lhe o direito de ascender ao céu, como seu filho, com o próprio corpo carnal. Direito que ela não deve ter usado com satisfação, pois um corpo de carne e osso no céu deve ser muito incômodo para quem o levou até lá, ao invés de deixá-lo dissolver-se normalmente na terra. Maria de Nazaré, cuja missão terrena foi sublime, é um espírito de tamanha elevação que certamente não tomou conhecimento desse privilégio estranho. Seu corpo espiritual, radiante de luz divina, era o único que naturalmente lhe interessava, e com ele vivera na terra, pois o corpo carnal só existe e só funciona graças àquele, como ainda recentemente provaram os físicos e biólogos soviéticos da Universidade de Kirov nas suas famosas pesquisas sobre o corpo bioplásmico do homem. Os teólogos certamente se apoiam na tese do apóstolo Paulo para dar uma explicação possível a esse quiproquó. Paulo entendia que o corpo material pode ser transformado, embora afirmasse que o corpo espiritual é o corpo da ressurreição. Seja como for, o fato é que, com a ascensão de Maria, a família divina cresceu de mais uma pessoa, a mãe que faltava. Por sinal que ainda recentemente um guru indiano sustentou a tese de que a ascensão de Maria representou uma correção da Trindade cristã. Após as pessoas da Trindade, a que Maria necessariamente se juntou, temos as cortes celestes, como a das 10.000 virgens, a hierarquia dos anjos e tronos, e os acréscimos dos santos, como os apóstolos e os evangelistas e mais os bem-aventurados os santos canonizados que a Igreja periodicamente reconhece e remete ao céu. O número de papas, cardeais e bispos é naturalmente grande, de maneira que a solidão pitagórica do Deus único há muito já foi quebrada. O dogma da criação tem dado muito trabalho aos teólogos no mundo moderno e contemporâneo, mormente depois das pesquisas astronáuticas, que revelaram a ínfima posição da Terra no cosmos e até mesmo em nosso minúsculo sistema solar, e mais ainda em nossa galáxia. Ou os cronistas bíblicos se enganaram ou Deus não criou somente a Terra. A teoria da pluralidade dos mundos habitados tomou vulto nos últimos tempos, e vários teólogos têm quebrado a cabeça para resolver o problema de uma possível descoberta, nos próximos anos, de outro planeta habitado. Como estender a posteriori a origem divina do homem terreno aos homens de outros mundos? Como estender-lhes também a salvação em Cristo? Um dos expedientes mais eficazes é o da união, não apenas formal, dos evangelhos à velha Bíblia judaica, pois Jesus se referiu às muitas moradas da casa do Pai. Mas acontece que, apesar da confusão já feita, popularmente, entre Bíblia e Evangelho, há o fato histórico irredutível da grande distância temporal entre esses 2 livros, e mais, o fato também histórico e irredutível de que o Evangelho, englobando todos os seus tomos, não apenas complementa, mas principalmente reforma a Bíblia. Dessa maneira, o erro do cronista bíblico é simplesmente incorrigível, em todos os sentidos da palavra.
Talvez fosse melhor a promoção de um documento papalino explicando que o cronista bíblico se esqueceu de dizer que Deus criou a Terra como experiência inicial, para depois se entregar à criação do universo. O documento poderia estender também os benefícios do sacrifício terreno do Cristo a todos os povos do cosmos. Isso permitiria ainda a própria extensão da Igreja a outros mundos. Quanto ao Olimpo do Vaticano, onde os deuses de batina já estão abandonando o uniforme divino e pretendem também constituir suas famílias em futuro próximo, temos de reconhecer que se tornou, através dos tempos, uma instituição respeitável. A Corte Vaticânica, à semelhança da Corte Olímpica da Grécia Antiga, é constituída de figuras perecíveis, que transitam por ali deixando suas marcas nos registros internos e na tradição. É comovente a crônica milenar das vidas que por ali passaram, muitas vezes na renúncia e na obscuridade, formando-se grupos afins de almas dedicadas ao trabalho e ao estudo. A vida doméstica dos deuses de batina envolve a mesma ternura e respeito de uma vida familiar terrena. Quem lê, por exemplo, a vida do eminente Papa João XXIII, escrita por Leônio Agisa, encontra ali passagens de profunda humildade e não menos profunda humanidade. Os deuses de batina revelam-se tão ligados aos hábitos comuns da espécie, tão presos aos deveres e às obrigações da família vaticânica, que só mesmo a batina e as prerrogativas eclesiásticas as tornam diferentes das pessoas comuns. O cardeal Fossati, que incumbiu-se de prefaciar o livro, refere-se ao biografado da seguinte forma: o amabilíssimo Sumo Pontífice João XXIII, a quem me ligaram no passado vínculos de companheirismo pessoal e amizade, como confrades no sacerdócio e no episcopado, e hoje me ligam sentimentos de filial afeição, respeito e profunda devoção para com o Vigário de Jesus Cristo e Pai comum de nossas almas. Nesta simples referência transparece todo o clima de familiaridade e afeição que se estabelece através dos anos entre os companheiros de um mesmo labor. A convivência humana é sempre a mesma, chegando mesmo a refletir-se nas lendas olímpicas dos gregos e dos romanos. A vida no Vaticano, num mosteiro ou num convento não escapa às normas da espécie, o que prova que os deuses de batina do Olimpo cristão, apesar de todas as suas vestes pomposas, da sédia gestatória dos papas e das complicadas funções do Estado teocrático, não perde o seu conteúdo e o seu sabor humano. Isso nos obriga ao respeito para com essas instituições que, embora acumulem erros e até mesmo crimes seculares e milenares, têm a sua reserva de dignidade humana, preservadas através de exigências inalienáveis da consciência. Quando criticamos os enganos, as contradições e os absurdos da Igreja, e particularmente a desfiguração completa do Cristo e do cristianismo, cumprindo nosso dever de consciência, nem por isso deixamos de reconhecer os méritos dos que, engajados ao sistema e crentes da sua validade, viveram a sua vocação com o desejo real de servir a Cristo e aos homens. O Olimpo cristão do Vaticano é uma instituição humana como qualquer outra. Sua história se compõe de sombra e luz, como toda a história. As figuras humanas que por ele passaram, sem perder a sua humanidade apesar das pompas e grandezas fictícias que o caracterizam, cumprindo seus deveres com abnegação e dignidade, merecem o respeito e admiração de todos os espíritos justos. Mas nem por isso a instituição em si se livra dos seus erros e desmandos, dos seus abusos no campo da simonia e de suas pretensões quanto ao sobrenatural. Por isso, ao tratar da revisão do cristianismo, não podemos deixar à margem da apreciação geral essa instituição que atingiu o ápice na deformação da verdade cristã. O cristianismo jamais comportaria uma espécie de Olimpo intermediário, colocado entre o humano e o divino, como uma espécie de tribunal de Deus incumbido pelos homens, através de decisões conciliares, de julgar e punir homem e nações, comunidades e instituições em todo o mundo. A própria infalibilidade papal, embora restrita aos pronunciamentos do Sumo Pontífice ex cátedra, é a marca da arrogância anticristã do Vaticano. Não seria possível uma revisão real do cristianismo sem a eliminação dessa instituição que centraliza os erros acumulados nos milênios do Anticristo.
De onde surgiu a suposição de que Jesus de Nazaré era uma pessoa da Trindade? Simplesmente de interpretações errôneas e orgulhosas de homens que a si mesmos se investiam de poderes para tanto. Os únicos documentos válidos do ensino de Jesus são os evangelhos. O primeiro deles, que os alemães chamaram de Ur Marcus, o arcaico Evangelho de Marcos, que desapareceu totalmente, deve ter transferido o que de melhor possuía, segundo os pesquisadores, aos evangelhos atuais, ou seja, hoje conhecidos. As anotações dos discípulos e suas memórias não escritas embaralharam-se na redação dos evangelhos sinópticos. Há disparidades e pontos obscuros nesses 3 evangelhos. O chamado Evangelho Teológico de João, que foi o último a ser elaborado, mostra-se desde o início do texto influenciado pela filosofia greco-judaica de Alexandria. Não existem, portanto, documentos válidos para que se possam fundar sobre eles interpretações e decisões de tamanha gravidade histórica, e mais ainda, religiosa. As decisões conciliares são tomadas por grupos sectários e interessados na sustentação de princípios que escapam inteiramente à capacidade humana. As lutas e os protestos levantados em todo o mundo em todos os tempos contra os abusos dessas decisões foram sufocados pela violência. Tertuliano chegou ao cúmulo de usar a figura jurídica do usucapião para dar à Igreja o direito exclusivo sobre os evangelhos. Não obstante, as antigas heresias conseguiram sobreviver e estão presentes no mundo atual, exigindo ainda o reconhecimento dos seus direitos esbugalhados pela força. O próprio Tertuliano pagou caro a sua audácia, caindo em heresia. Como aceitarmos a legitimidade do chamado cristianismo oficial, que na verdade se oficializou a si mesmo, apoiando-se nos poderes seculares de reis e imperadores ambiciosos e ignorantes? Teríamos então de renunciar ao cristianismo, de usar a pedra de Pedro, revelação do Cristo ou a própria pessoa do apóstolo, para pô-la sobre a questão e esquecê-la daqui por diante? Não, porque a revisão é possível. As pesquisas históricas e o exame objetivo dos textos mostraram aquilo que Kardec considerou o maior de todos os milagres dos evangelhos: o ensino moral do Cristo não se perdeu nem se embaralhou. Permaneceu intacto através dos milênios e o Espiritismo conseguiu restabelecê-los na sua pureza primitiva. É certo que muitos elementos desse ensino devem ter desaparecido. Mas se o que dele sobrou é suficiente para nos mostrar um pensamento claro e seguro, que por sinal funcionou no processo histórico como a porção de fermento da parábola numa medida de farinha, isso é quanto basta. Se está salva a essência do ensino moral do Cristo, está salvo o cristianismo. E se dele precisamos, pois que se mostrou capaz de transformar o mundo, é nosso dever imediato lutar para que ele seja recolocado no seu devido lugar, na sua posição exata, não como seita enriquecida e dominadora, mas como ideia dinâmica, força genética restaurada em seu poder legítimo, para ajudar-nos a reconstruir o mundo e a reabrir aos homens o caminho do reino. A questão não é especificamente religiosa, é sobretudo cultural. A chamada civilização cristã realmente existe, embora não seja cristã. Nos 2 planos culturais que se refere Kirchensteiner, o objetivo e o subjetivo, o cristianismo projetou a sua alma. O Olimpo cristão do Vaticano é um monumento da influência cristã na cultura objetiva. A influência cristã no romantismo, que Victor Hugo acentuou no prefácio de Cromwell, e a própria de Hugo são exemplos da influência na cultura subjetiva. Mas as transformações produzidas pelo cristianismo foram prejudicadas pela reação do materialismo, do positivismo e do pragmatismo contra os absurdos teológicos, a alienação mística dos religiosos e sobretudo pelo desenvolvimento científico. A mentalidade nova que surgia após o Renascimento, rejeitava a dogmática contraditória e sofística da Igreja, a pretensão política dos clérigos, o mercantilismo paroquial, a fome de poder temporal do Vaticano. A arrogância teológica estabeleceu a separação decisiva entre cultura científica e cultura religiosa. A Igreja ciliou em sua sabedoria imutável e o processo cultural passou a considerá-la como pedra de tropeço que devia ser evitada a todo custo.
O Olimpo cristão se tornou mais Olimpo do que nunca. Os deuses de Batina fortificaram-se em seu reduto, confiantes na supremacia intelectual de que haviam gozado no passado. E o cristianismo voltou aos tempos da Roma antiga, quando era considerado como religião dos escravos, simples movimento supersticioso sem nenhum conteúdo verdadeiro. As tendências sociais da Igreja na atualidade, com seus padres operários, suas ordens esquerdistas e o pronunciamento de altas figuras do clero em favor das reivindicações da pobreza chegaram tarde e não inspiram confiança. O homem atual está preparado para uma filosofia cristã realista. As decepções sofridas com as duas guerras mundiais, a explosão das bombas atômicas, os conflitos raciais e o retorno dos regimes de exceção em todo o mundo, aniquilaram as esperanças de uma era de equilíbrio e de paz. Uma doutrina simples e clara, desembaraçada dos prejuízos milenares de um teologismo caduco, poderá restabelecer o prestígio cristão. A volta das novas gerações para Cristo, evidente em seus protestos contra a loucura do século, em seus movimentos de rebeldia e até mesmo em sua fuga desesperada para os tóxicos, o desenvolvimento de novo interesse pelas pesquisas históricas do cristianismo em plano universitário são sinais de que o mundo desperta para a necessidade de buscar a essência do movimento cristão. Ao mesmo tempo, e o que parece mais significativo, é o psichique bom provocado pelas experiências parapsicológicas e pelo avanço das pesquisas físicas e biológicas no tocante aos problemas da vida e da morte. A ressurreição e a reencarnação deixaram de ser objetos exclusivos dos debates religiosos, entraram no centro do movimento científico. Uma psicologia da morte surge nos Estados Unidos em plano experimental e ganha os centros universitários da Europa. As fábulas do cristianismo são confirmadas, como no caso do corpo bioplásmico e dos fenômenos sobre comunicações mediúnicas, pelas investigações científicas, tanto no mundo capitalista como no mundo comunista. A astronáutica alarga os horizontes do cosmos e a física descobre a antimatéria, provando a existência dos mundos interpenetrados, que tiram o mito do outro mundo do plano imaginário e o integram na realidade acessível à investigação. Este é o momento exato em que as proposições cristãs evangélicas sobre esses problemas precisam ser apresentadas de maneira positiva. Ao contrário disso, padres e frades católicos passaram a utilizar as novas conquistas científicas, revelando lamentável despreparo e incompetência, para defenderem as posições da Igreja. Chegam ao cúmulo de apresentar-se ao público em auditórios de sociedades científicas ou ante as câmaras de televisão, fazendo exibição de mágicas teatrais. Vários deles abrem clínicas psicológicas ou se entregam ao comércio de cursos de uma parapsicologia confusa, tipicamente sectária. O Olimpo cristão parece aprovar essas aventuras perigosas, pois a hierarquia eclesiástica aprova essa charlatanice desmoralizadora do próprio cristianismo. A incompetência desses deuses olímpicos decorre dos fatores já examinados da cisão entre cultura científica e cultura religiosa. Homens que envelheceram nos estudos teológicos, entregues a especulações falaciosas, não revelam nenhuma capacidade para a investigação científica. Não sabem o que seja critério científico e usam uma linguagem vulgar e eivada de explicações que podiam ser dadas por um trabalhador braçal. Não obstante, arrogam-se títulos que não possuem, mostram-se incapazes de definições precisas e apegam-se a detalhes sem importância, não raro inventando soluções que não existem para problemas ainda em suspenso no campo da pesquisa. A arrogância clerical leva-os a fazer afirmações temerárias como estas: a parapsicologia prova a onipotência de Deus, a telergia vai buscar as agulhas que enfia no médium, antropomorfismo infantil, uma gota de lágrima num litro de água produz o mais poderoso antibiótico que se conhece, a mente é física e possui forças físicas, os fenômenos físicos ocorrem a 50 metros de distância do médium, afirmação inteiramente gratuita, e assim por diante, numa verdadeira enxurrada de heresias científicas do mais baixo nível. De onde vieram esses hereges da ciência? Do Olimpo cristão, certamente.
São os deuses de batina, que para mais confundir o público se apresentam sem batinas. Esse é o mais novo produto da ciência infusa do cristianismo oficial. Os sacerdotes sinceros e sérios, que ainda existem, são os primeiros a se envergonharem com essa exibição permanente da ignorância do clero. Por que motivo as autoridades eclesiásticas não tomam medidas contra essa calamidade? Não percebem a inconveniência dessas farsas perigosas para a própria Igreja? Ou há mesmo uma intenção de desmoralizar os avanços científicos? Nesse caso, a intenção estaria ameaçando a própria Igreja, pois eles fazem questão de se dizerem clérigos e além do mais figuras importantes do clero. A deformação do cristianismo revela suas consequências mais desastrosas nesse charlatanismo vulgar e irresponsável. Teria o cristianismo oficial atingido o último degrau da deformação do homem? Quando os representantes de uma doutrina fortemente institucionalizada descem a esse plano, não se precisa de outras provas da falência da instituição. Qualquer colégio secundário puniria os alunos que fizessem essas coisas em nome do colégio, a menos que seus diretores fossem descuidados ou também incompetentes. 7. Cristo e o mundo. Jesus de Nazaré chegou ao mundo em silêncio e humildade. Na casinha pobre de José e Maria, em Nazaré, nasceu mais uma criança, como tantas outras nasciam na mesma hora em toda a Palestina. Ouviu-se o choro da criança e os pais se encheram de alegre emoção. Naquele tempo a terra ainda estava pouco povoada. Havia muito espaço e pouca gente. O nascimento de uma criança era uma bênção para o casal, por mais filhos que já tivesse. As necessidades mesológicas agem sobre os homens determinando o aflorar de anseios adequados. O culto fálico na remota Suméria não decorria de exagerado erotismo, mas da necessidade de povoar as imensas extensões vazias de território. Em Israel, o casal sem filhos era considerado em desgraça, ou seja, privado da graça de Deus. Para as famílias pobres, os filhos não eram carga, mas descarga. Desde pequenos ajudavam a manter a casa, engajavam-se no serviço. O nascimento de Jesus foi alegre e festivo para os pais e parentes próximos. A família aumentava e adquiria mais importância na vida social. A espera do Messias era uma preocupação constante, pois Israel necessitava de um novo Davi, que crescesse na graça e na fortaleza de Yahvé, para expulsar Edom, o poder impuro dos romanos. Quando uma criança estava para nascer, numa família ligada à descendência de Davi, a expectativa crescia e as profecias surgiam de todas as formas. Muitas profecias foram feitas sem dar resultados. Mas a que se referir a Jesus deu certo, nasceu um menino e não uma menina. Esse menino podia ser o Messias. Não obstante, não houve sinais no céu nem na terra, os anjos não voaram sobre a casa dos pais e a neve só se tornou mais brilhante para os que estavam alegres. Apesar disso a expectativa continuou. Jesus cresceu na solicitação das esperanças da raça. Para forçar essa esperança, segundo o princípio mágico da influência da vontade humana sobre os deuses, todos viam no recém-nascido o futuro Messias. Só o tempo faria que essa esperança se apagasse, até que outro nascimento se desse em condições possíveis. Quando o menino começou a brincar naturalmente com os outros da sua idade, sem que nada demais acontecesse, todos se desinteressaram dele. Daí o silêncio que se fez a seu respeito, até o momento que, sendo levado ao templo, para a bênção da virilidade, respondeu com inteligência incomum à sabatina ritual dos rabinos. Então a esperança renasceu ao seu redor. Talvez fosse ele. As pessoas não iam além disso. Tinham medo de proferir a palavra Messias. Mas depois do sucesso no templo, Jesus voltou a trabalhar com o Pai na carpintaria e os rumores cessaram de novo. Os anos correram com as tropelias e as fases de prolongada rotina. Jesus tornou-se um jovem inteligente e ativo, sonhador, mas nem por isso revelando sinais messiânicos. Por isso, quando resolveu iniciar o seu ministério, aquilo para que havia nascido, sua mãe e seus irmãos se assustaram. O velho José já havia morrido, pois não voltou a aparecer nos relatos.
A inteligência e o senso de responsabilidade do rapaz o indicavam como o sucessor de José. Mas Jesus começou a falar de outro pai, com o qual tinha compromissos maiores, o Pai do céu. Pensaram que ele estava enlouquecendo. Por isso, Maria e os demais filhos foram buscá-lo e ele se recusou a atendê-los. Estavam perdidas todas as esperanças. Como tantos alucinados daquele tempo, o jovem Jesus se transformava num rabino popular, sem ligações com o templo, sem nenhuma forma de poder ou recursos em dinheiro que o pudesse levar ao sucesso. Maria sofria em silêncio as suas angústias.